Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje para falar sobre Os Mestres do Universo, o filme mais novo filme do He-Man. E para falar de Mestres do Universo, tô aqui Bruno Andreotti Nerd Bunny e, como sempre, o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. E o filme não deixa barato e quer saber onde fica a roupa do Adam quando ele vira He-Man. E eu gostei dessa parte. Pois é, vamos comentar aí sobre Os Mestres do Universo. Mas antes de falar sobre o filme, quero lembrar vocês que a gente está em campanha, né? Tem o financiamento do livro derivado do simpósio Super-Heroísmo, História, Política e Linguagens, né? Que a gente organizou recentemente aí junto com o pessoal do NUPEC, né? Então foi uma semana aí de evento com vários pesquisadores e pesquisadoras, né, do Brasil. Vários deles já passaram aqui pelo Papo Quadrinheiro, né? Então foi uma semana aí de simpósio e junto aí com o simpósio a gente está financiando o livro. O livro nesse exato momento ele já está financiado, né? Então entra lá no Uhum. Catarse, agora o catarse.com, não sei se você reparou, Catarse é catarse.com.br agora, né? Mas também ele pega no catarse.me, que era antes, mas não importa, o catarse.com.br barra superheroísmo ou catarse.me barra superheroísmo, você entra ali na campanha, como eu falei, ela já está financiada, tá? Então, se você apoiar, é certeza absoluta que o livro chega. O livro tá com desconto, né, sobre o preço de capa. Então, você tem três, na verdade, né, modalidades de apoio. Você pode comprar só o livro do simpósio, tá? Que tá R$ 60. Que vai ter os textos ali do simpósio e tal. Então, o livro por 60. Você pode comprar o livro do simpósio mais o Verdade e Justiça, o Superman das Origens da América de Trump, por 140, né? Que é o preço que tá. Então, é o preço cheio do super-heroísmo, só que já é o preço promocional do Verdade e Justiça. Então, se você está interessado aí e não pôde pegar na época da campanha, então agora é hora de pegar, porque já tá com um bom desconto em cima do preço de capa, né? Então aí tem essa segunda categoria de apoio, que é 140, ou se você quiser, também tem só o Verdade e Justiça, né? Superman das Origens da América de Trump também tá lá por 80, que também se ajuda a gente a viabilizar o livro, tá? Então esses três pacotes, tá? Agora que a gente está gravando esse Papo Quadrinheiro, tá exatamente com 124% da meta batida. Então, como eu falei, certeza absoluta que você vai ter aí o seu livro, os dois com desconto, né, em cima do preço de capa que a gente pratica posteriormente ao lançamento. E vou falar que a gente tem uma meta de 130%. Então, quando a gente chegar a 130, libera um marca-página, que é um agrado aí para a gente poder chegar aí, né, conseguir popularizar, né, o livro ali, chegar a mais pessoas, a gente aproveitar também, fazer uma tiragem melhor, tal. Então 130 todo mundo ganha marca página, e se a gente conseguir 150 tem uma meta extra que a gente não vai falar qual é, a gente vai falar quando chegar próximo, talvez ali aos 140, quando a gente chegar a 145 a gente anuncia, tá? Mas não vamos falar nada, mas se rolar 150% também vai ter uma surpresa extra aí para todo mundo que apoiou, tá? Então é isso aí, a campanha vai até o dia 30 de junho às 11h58, mas não deixe para a última hora, porque eu já me ferrei nessas campanhas do Catarse, assim, eu falei, vou deixar, aí eu esqueci. E depois é isso, né? Depois que a gente fecha o Catarse, a gente sempre pratica um preço um pouco mais alto, porque é isso, a gente valoriza os apoiadores. Então não é justo que a galera que apoia a gente, que ajuda a tornar o livro real, né? Pague mais, né? O pessoal que vai chegar depois pague mais caro, né? Não faz sentido. Então a gente sempre tenta privilegiar os apoiadores, fazendo esse desconto aí possível para a gente poder tornar o livro realidade, tá? Então é isso aí. Como eu falei, já está garantido. Vai lá, catarse.me barra superheroísmo, catarse.com.br barra superheroísmo, certo? Beleza, então, recado dado, né? E agora vamos falar de Mestres do Universo. Vou ler o sinopse aqui,
tá? Ó, já vou avisar que vai ter spoiler, tá? Não adianta, então assim, vamos não sem controle, tá? Então depois da sinopse é zona de spoiler livre, tá? Recomendo que vocês vejam então o filme antes de ouvir esse podcast. E ó, esse podcast a gente não vai falar sobre assim, talvez ocasionalmente, mas não é o foco a gente fazer, contar uma história da franquia, a história dos bonecos. A gente já fez isso. Se você olhar, tem um papo quadrinheiro chamado He-Man e os Mestres do Capitalismo. Então, se você quer conhecer a história da franquia, o que foi o He-Man, o Mestre do Universo, as várias versões que teve, os quadrinhos, etc., você vai nesse capítulo chamado He-Man e os Mestres do Capitalismo. Esse aqui, né? Perdão, é He-Man e os Mestres da Indústria Cultural, né? Tô louco já. Deixa eu falar aqui então a sinopse aqui, ó. O filme acompanha o príncipe Adam, que caiu na Terra quando criança e se separou de sua espada mágica. Quase 20 anos depois, ele recupera o artefato, retorna à Eternia e deve desvendar seu passado para se tornar He-Man e salvar seu planeta natal do esqueleto. Então a história explora a jornada de autodescoberta e amadurecimento de Adam. Ele é transportado de volta pelo espaço após 2 décadas na Terra. Ao chegar em Eternia, ele descobre então que seu reino está devastado e sob o domínio diabólico do vilão esqueleto. Para proteger seus entes queridos e o universo, Adam precisa aceitar seu destino e se tornar o homem mais poderoso do universo. Então esse é, né, a sinopse aí do He-Man e os Mestres do Universo. E diga aí, Maurício, o que você achou do filme? Olha, se o roteiro fosse o He-Man voltar para a Eternia com 50 anos, depois de ter perdido a espada lá nos seus 7, 8, 9, 10, sei lá, eu acho que seria mais, assim, esse roteiro seria mais óbvio ainda de dizer que, na verdade, o filme é sobre os fãs do He-Man. Mas eu gostei dessa premissa, né? Essa ideia de que o personagem, então, para de viver em Eternia, né? Quando tem seus 7 anos de idade, 7, 9, eu não me lembro exatamente qual a idade que ele tem ali, e volta, então, depois que está adulto só, né? Mas tem aquela lembrança, tal, né? E assim, tem vários aspectos do filme que fazem essa ponte com os fãs, né? Então, por exemplo, todos os nomes daquelas figuras de Eternia, né? O Mandíbula, o Ariete, né? Que são personagens do desenho, assim. Quando o personagem do filme adulto chega lá, aquelas pessoas não têm esses nomes. Na verdade, esses nomes ele que deu para aquelas pessoas que ele lembrava, e é a mente de uma criança dando nome para figuras ali que ele se recordava, né? Então é legal essa brincadeira que o filme faz. Aliás, o filme não se leva a sério, e isso é muito bom, né? Porque obviamente é uma fantasia muito, né, bastante cheia de coisas fantásticas e absurdas e tal, e que, né, era um desenho animado para criança. Então, assim, se você for se levar a sério, fica complicado. E aí eu acho que o fato do filme deliberadamente não se levar a sério e o tempo todo fazer piada de si mesmo e tal, isso ajuda muito o filme a ficar uma coisa legal, assim, né? Que você assiste e se diverte, né? Que você assiste... Porque o filme não está querendo que você embarque de forma total, ele está querendo que você embarque na ideia de que aquilo é uma adaptação de uma fantasia infantil e tal. Então isso ele se vende assim, né? E isso ajuda. Assim, é muito nítida, né? Não precisa ser nenhum gênio, né, para ver a metáfora, né? Então, uma criança que sai daquele mundo de fantasia, passa, né, 20 anos aí, né, no mundo, digamos, na Terra, né, real, tal, e depois vai voltar para aquele mundo, né? E é a metáfora exatamente de nós, né, que éramos crianças naquela época, porque passamos um tempo afastados daquilo e volta. Só que quando a gente... É isso, assim, o filme, a gente volta, né, e volta com os olhos do adulto, né? Então, assim, um filme... E o filme joga com isso, né? Então, assim, não é... Assim, ele não vai fazer você ignorar isso, né? Porque poderia ser um caminho. Poderia, né? Poderia ser, tipo, o Cavaleiro das Trevas do He-Man, sabe? Sim, tipo... sim.
Sabe? Porque, né, pegar uma coisa que era risível, galhofa tal, e E transformar. fazer uma coisa séria, né? É, Tipo aquele cara torturado, que é, ficou afastado, é. e agora tá O voltando. o Adam ficou 20 anos num manicômio, atormentado, e depois É, sei lá, né? É, considerado louco. poderia. É, É, era uma possibilidade, é, era um caminho, mas eles optaram por um caminho leve, né? exato. O personagem mesmo, Adam, na Terra, ele é né, ele tem uma personalidade meio inocente, meio assim, extremamente otimista, né? Ele trabalha no RH com a questão motivacional, então ele tudo para ele é assim, ele só vê o copo meio cheio, ele só vê as coisas positivas, né? E ainda que as coisas não deem certo, quer dizer, esse começo do filme é muito rápido É. também, mas eles deixam claro assim que a vida dele também não dava certo, ele tinha essa busca pela espada, ele tinha frustrações em relação ao próprio trabalho e tal. Mas assim mesmo ele é um cara que está sempre vendo a coisa positiva, que acha que o diálogo resolve tudo. Então, assim, esses aspectos, né, exatamente fazem o personagem ser um personagem, até para os padrões humanos, um personagem meio ficcional mesmo, meio fantasioso, né? O que é legal, assim, é interessante isso. E a forma como eles apresentam o personagem, ele, por exemplo, ele ainda antes dele voltar para Eterna, ainda nessa fase que ele está buscando a espada, ele vai na academia lá e ele encontra o Dolph Lundgren, Sim. né? Dolph Lundgren, não. É, o Dolph, É o Dolph Lundgren, né? Dolph Lundgren. O Dolph Lundgren, que foi o He-Man no filme dos anos Sim. 80. E aí tem uma conversa muito legal assim, entre os dois, né? Porque no fim, né, eles estão falando sobre levantar peso, mas na verdade eles estão falando sobre o legado do personagem, né? Sobre o manto do personagem. Que agora o Dolph Lundgren está passando o manto para ele, né? Ele que vai ficar com o manto. Então aí a frase final do Dolph Lundgren é falar que boa sorte aí com né, com esse novo caminho para você e tal. Que na cena é sobre levantar peso, mas na verdade a gente sabe que é sobre o fato dele agora, esse menino ser o He-Man. Né? Então é muito bem pensado isso. Eu acho que para quem é fã, funciona muito bem, e para quem não é fã, é uma cena que quem não conhece, quem nem sabe quem é o Dolph Lundgren, que o Dolph Lundgren fez o filme dos anos 80, tudo bem, é uma cena que funciona, né, dentro do roteiro do filme, porque ele, de novo, ele tá lá na academia, mas ele não consegue levantar peso nenhum, ele não tem força nenhuma, né? Então, e aí isso vai ser usado, né? Essa cena é importante porque ela tem um significado lá na frente quando ele levanta a espada lá em Eterno e tal, né? Então, funciona, né? Então tem essas várias camadas, Sim. E, não, e legal. ainda, né, comentando dessa metáfora, né, da criança que volta para aquele mundo, eu gostei, porque assim, né, assim, quando é mais ou menos, né, a gente adulto, quando a gente tá lá, sei lá, todo mundo aqui é verme, né, que você que ouve provavelmente é. Então você, assim, a gente se sente um pouco, né? Assim, a gente começa a falar, porque eu comprei um quadrinho, porque eu comprei o boneco, assim e tal. Quando ele tá naquele date lá com a mina, ele começa e ele conta a história como se fosse a maior, né? Muito bom. Como se fosse a coisa mais incrível. Né? E assim, e como se fosse uma coisa mais normal do mundo, né? Ele explica como é que funciona. Né, como é que era Eterna, é mais ou menos a gente contando, comprei um boneco, comprei não sei o que é risível, gente, e tudo bem, assim, eu ouvi as críticas, né, nem todo mundo, e é isso, cara, a gente tem que aprender a rir de si mesmo também, né, assim, faz parte do amadurecimento saber dar risada de si mesmo, e veja, eu adoro essas coisas, eu tenho meu He-Man aqui, eu tenho meu esqueleto, tô olhando pra eles agora, assim, e tudo bem, gente. A gente tem que aprender a lidar. É isso, cara. Mas é uma coisa infantil. Não, cara. A gente faz parte da nossa. Do que a gente é. Não, e tem um tanto de ridículo em colecionar boneco, em comprar gibi. Tem mesmo. Assim como tem um tanto de ridículo em levantar peso, ir na academia, e tomar creatina. Veja, tudo isso, todas essas coisas que as pessoas se dedicam assim, com bastante. intensidade a um único tema, né? Assim como tem um tanto de ridículo você ser um
intelectual torturado que só lê Nietzsche o dia inteiro. Assim, também é um tanto ridículo isso, né? Então, tudo que é uma coisa que as pessoas se dedicam de forma muito intensa é, 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 é uma coisa meio tem um desequilíbrio aí, né? E isso pode ser lido de forma ser entendido como é uma característica, é uma de personalidade, né, é uma coisa que te dá uma identidade, tudo bem, mas isso também tem esse aspecto de ridículo, tem esse aspecto de desequilíbrio, e a gente perceber isso não obrigatoriamente vai fazer a gente abandonar essas coisas, mas faz a gente entender também que, sabe, todo mundo tem as suas questões, todo mundo vai colocar, às vezes, a sua frustração ou o seu deleite em determinadas coisas. Né? Isso é humano, na verdade. Uhum. Né? Nós somos humanos. O ser humano é isso. Essa é a imperfeição. Né? A imperfeição é a característica mais clara do ser humano. Né? E a gente deve celebrar isso, e não ficar com vergonha disso, e não ficar. Né? Então é interessante o filme fazer isso. Né? Não, então, e já que você falou do Nietzsche, né, assim, eu lembrei de duas coisas, né? Primeiro que tem uma citação que ele diz o seguinte, né, que ó, vivo em minha própria casa, jamais imitei algo de alguém, e sempre ri de todo mestre que nunca riu de si também, isso tá na Gaia Ciência. Então, assim, é importante a gente saber rir de si mesmo, né, assim, quem se leva muito a sério tem algum problema. Então, assim, eu entendo as pessoas, tem uma galera que ficou muito revoltada, ai, porque não podiam, porque o filme é ridículo, porque no fundo, assim, porque assim, amadurecer, rir de si faz parte do amadurecimento. Se você não consegue rir de você, tem alguma questão você tem. Aprenda a rir de você. Acho que a primeira lição que o He-Man nos traz para a nossa vida. Né? Aliás, o He-Man, outra coisa, né? Quer dizer, o desenho já tinha essa característica, o filme também tem. Tem como objetivo também trazer lições né, de moral, lições para a vida, né? E isso era uma coisa que tinha no desenho muito fortemente. A gente até comenta isso lá naquele episódio que você citou e tal, falando questões mercadológicas e tal, mas também tem essa questão a gente associar o personagem exatamente por causa disso a um personagem que vai te trazer uma mensagem, né? Vai te trazer algum ensinamento. A história do He-Man, qualquer história que você veja do He-Man, vai te trazer algum ensinamento para sua vida, né? Então isso também, você já tem essa expectativa quando você vai assistir alguma coisa do He-Man, né? E o filme entende que isso é parte do personagem, a partir daquele universo, né? A partir da relação dos fãs com aquele universo, e ele vai entregar também isso de várias formas. Essa que o Bruno tá falando, né? Do filme de rir de si mesmo e tal, é uma delas. Exatamente. Então é isso, né? Nem todo mundo abraçou essa questão, mas, cara, eu gostei. Também desse aspecto, né? Óbvio, é um filme que não se leva a sério, embora tenha seus momentos assim, emocionantes e tal, mas é isso, assim, desde o começo você embarca ali naquela fantasia e tal, e veja, e tem momentos que é isso, pô, eu quero ir por que a gente vai, né? Óbvio que também o público-alvo isso foi também uma questão. A gente vai falar também da bilheteria, né? Mas assim, isso foi uma questão, porque é óbvio que o ponto ali, né, estão mirando a nossa faixa etária para vender o filme, né? Ainda que eu ache, sinceramente, que uma galera mais nova vá curtir também. Tanto é que eu tava vendo, parece que, por exemplo, um review, assim, tem quando acompanha, né, a galera que faz os reviews e tal, parece que o filme, óbvio, né, maior parte homens em torno de 40, 50 anos, né, compraram os ingressos, mas também uma parcela de crianças. Embora as crianças tenham sido as que menos compraram ingressos, né, crianças de 12 anos e tal, se você olhar o público, né, ou seja, que foram ver, elas avaliaram melhor o filme. Então as crianças avaliaram melhor o filme que os adultos, talvez porque, né, não tenha embarcado, não, talvez os adultos também não tenham gostado ali de ver essa galhofa ali, mas veja, também tem que ser um filme para criança. Né? E nesse ponto assim, os vilões são, né, tem tons mais totalmente caricato, né? Totalmente caricato, assim. O diálogo final entre o He-Man e o Esqueleto assim, o desmonte de toda essa narrativa mais complexa, né, que se faz hoje nos quadrinhos, na cultura pop em geral.
porque o público que consome isso está cada vez mais velho, né? Então você faz toda uma narrativa hoje, as narrativas vão por um caminho de tentar entender as motivações, os traumas do vilão, do herói, né? Tem toda uma psicologização dos personagens, né? Porque isso, obviamente, faz deles, aumenta a complexidade deles, e, obviamente, você está entregando essa complexidade mais, né, maior para um público mais adulto. Mas o diálogo do esqueleto com o He-Man no final é assim, o He-Man tentando psicologizar o esqueleto, né? Você tem algum trauma? Como é que foi a sua infância e tal? E o esqueleto falou, não, eu gosto mesmo. Eu sou mal porque eu sou mal. E ele, ou seja, ele volta a uma coisa que é para um público infantil mesmo, que é assim, a gente não precisa explicar para a criança, né? A criança está lá exposta ao que é o bom e o ruim, né? O bem e o mal, e é isso. E para ela aquilo é o suficiente, porque a criança não tem condições de fazer uma psicologização, né? De entender uma narrativa hiper complexa. Então, para a criança a narrativa é simples mesmo, maniqueísta, tem a luz e a sombra e tal. E a criança se envolve, então, e é isso, e é bem legal que o filme também entende, né? O roteiro também entende isso, quer dizer, a história do He-Man é uma história que nasceu, né, para ser uma história para criança, que tem moralzinho da história, que todo mundo é meio, né, todos os personagens são bem caricatos, essa dicotomia entre bem e mal é bem maniqueísta, então o filme não vai fazer, não vai querer ser outra coisa, apesar de que ele faz de novo nesse final aí, essa metalinguagem, né? Ele vai tentar ou ele vai fazer esse movimento de dialogar com o público mais velho, mas vai voltar a dizer, não, mas a gente aqui, o negócio aqui é simples, He-Man é isso, He-Man é assim. Eu gosto dessas escolhas, eu acho interessante. Não, então, né, lembrando, né, o Grant Morrison comenta isso, né, no Super Gods, né, ele fala assim, quando a gente começa a fazer a cobrar lógica dessas narrativas, é porque a gente já virou adulto, né? Então, assim, a criança, ela não se pergunta assim, mas como é que o óculos do Superman encobre a identidade secreta? Não, a criança não se faz essa pergunta. Então, quando você começa a fazer esse tipo de questão, é porque você já virou adulto, né? Então, assim, ou né, você já tá num outro processo ali que tudo bem. Assim, esse mais ou menos foi o processo que passaram, né, os super-heróis de alguma forma, né, que eu fiquei zoando, né, que podia ser o Cavaleiro das Trevas do He-Man, porque é isso, então, né, esses personagens você vai complexificar eles, tal, criar uma camada ali que não tinha para você poder crescer junto com eles, né, mas, assim, o filme abordou essa questão de um outro viés, que é assim, é a criança, é o adulto voltando para aquele reino e olhando mais ou menos com aquela, assim, você olha para aquele universo infantil com uma nostalgia, com carinho, com tudo, mas reconhecendo que é o universo infantil, né? E aí, alguns adultos ficaram ressentidos, como, vocês estão brincando com estão zoando a minha infância, não pode. É difícil, né, cara? É difícil, é meio complicado, às vezes, né? Uns níveis de... Tem uma parcela do público que é complicado. Mas enfim, então a proposta do filme é essa, como eu falei, talvez não tenha agradado todo mundo, mas eu gostei bastante, né, dessa parte. É isso, o esqueleto é mal porque ele é mal. Eu gostei, assim, lógico, né, obviamente o filme não é perfeito, tem vários problemas, né, por exemplo, o Idris Elba ali, então é assim, podia ter sido melhor aproveitado, aquela subtrama com o mentor, né? Embora tenha sido legal dele ficar um cara traumatizado, né, por conta da derrota ali pro Mandíbula e tal, né? Então, assim, mas foi interessante, né? Ver também, as cenas de ação tão legais, ver a transformação tá bonito também, na hora que ele pega, né, o poder e tal, tá bem feito, na hora da espada, então, assim, são coisas legais, mas a trama é isso, não tem, né, é basicamente esse núcleo, e a gente vai ver, então, essa escalada até o confronto final ali com o esqueleto, que eu acho que o grande mérito desse filme é eles terem feito o Jared Leto não estragar o filme, porque normalmente... Porque ninguém sabe que é ele que tá lá, né? Não dá nem pra desconfiar, e poderia ser qualquer outra pessoa, na verdade, né? Então, assim, como ele não é... Mas assim, todos os personagens ali são atores
da lista A, né? O Idris Elba, aquela moça lá que faz a Camila feiticeira Mendes. lá. Então. A Camila Mendes é a Tila, né? Tem a a feiticeira Tila, tem é a feiticeira que também é brasileira lá. a Morena Baccarin. Isso. E tem como é que ela chama lá? A Maligna? Não lembro o nome da atriz mas é da aquela Maligna. menina que fez Community, né? Que também é lista A, assim, de Hollywood. Uhum. Então, uma boa parte considerável ali dos principais personagens é lista A mesmo, e aí tudo bem, né? O Esqueleto C é um cara também, um ator que vai fazer o Esqueleto C da lista A. Mas eu gosto, por exemplo, tem muita galhofa no filme. Nossa, como tem, cara. Então, por exemplo, tem às vezes que o Esqueleto fala do He-Man, quando ele fala sobre o He-Man para outras pessoas, tem toda uma questão homoerótica. Ele fala aquele cara sarado, aquele cara fortão, que tem um tanquinho e tal, assim, toda hora, né? Então fica essas insinuações, que é uma coisa que, obviamente, não tem no desenho infantil, mas que as crianças não pegam muito, mas os adultos entendem a brincadeira. A zoeira, né? Tem uma inveja, né? Porque tem uma inveja do He-Man. O cara queria ser o He-Man, né? Eu acho que o Gato Guerreiro é pouco utilizado. Assim, ele demora muito para aparecer, né? E ainda assim também não tem a transformação, né? Pois é, então, então, aí são os problemas. Todo mundo ficou esperando. Então, depois eu falei assim, caramba, mas não vai ter, assim, é isso. Eu queria ter visto ele transformar o Gato Guerreiro, mas aparece o Gato Guerreiro, a impressão que eu tenho, assim, os caras escreveram o filme e alguém no final falou assim, putz, faltou o Gato Guerreiro. Putz, a gente não colocou. E agora? Enfia aí. Enfia aí o Gato Guerreiro ou de repente os caras falam assim, não, vamos jogar o Gato Guerreiro pro 2, alguém falou, não, mete o Gato Guerreiro nesse aí que tem que ter os caras, né, alguém falou, não, vamos gastar todas as balas agora, né, deixa pro 2, aí alguém falou, não, bota aí que tem que ter. Realmente é um ponto. Talvez o CG também. Mas também tem o custo, né? Sim, mas assim, veja, a mitologia do He-Man não é lá essas coisas, mas, né, assim, não tem muita coisa, né? Mas tá ali, né? Então, o Castelo de Grayskull, a questão do Eterna, o poder, a espada do poder e tal, tá tudo lá, né? Então, assim, cara, como eu falei assim, eu tava com alta expectativa em torno do filme, né? Já tinha falado que eu não queria ficar, mas acabei ficando. E olha, eu fui ver, não me arrependo. Assim, acho assim, pra mim foi bom. É que eu falo, eu fico pensando assim, o que mais dá pra tirar do He-Man? Acho que não, muita coisa, né? É isso. É isso, né? Não dá pra fazer igual, né? Se vocês forem no nosso Instagram, ou você pode jogar no YouTube, não tem problema. Tem o que seria um trailer de um filme do Flash dirigido pelo Ingmar Bergman. Então, assim, de repente a galera quer isso, né? He-Man dirigido. Eu não sei o que as pessoas querem do filme do He-Man, né? O que elas esperam. Essa reação do público não faz sentido mesmo. Porque o filme, assim, o que daria para entregar com o filme? A não ser que fosse isso que você chegou a falar aí no começo, fazer um Cavaleiro das Trevas, ou fazer o Watchmen de Eternia, ou fazer, sei lá, entendeu? Mas não, assim, não nunca foi uma coisa para jovens adultos essa produção. Sempre foi para criança, sempre foi aquela coisa mais básica possível. Eles botaram as cenas pós-crédito, né? Então aparece o corpo, que é importante, tinha que aparecer o corpo, sem dúvida. Pois é, mas podia ter, então, é outra coisa que eu senti falta, eu queria ter visto ele na trama, né? Mas também não cabe todo mundo, você falou aí do mentor, né, quer dizer, era muita coisa, ter a Tila, e ter um mentor, e todo mundo ter espaço, e ter história suficiente, ter tempo de tela suficiente, era muita coisa, assim. E ainda apresentar o personagem, começar na Terra, né? Ainda ter no começo do filme, na verdade, o filme começa com ele criança, né? E a Eterna sendo atacada, e ele tendo que fugir para a Terra. Então, assim, tem todo um tempo até o filme voltar para a Eterna e a gente revisitar esses personagens. Então, de fato, assim, não tem tempo de tela possível, né? Claro que o filme, as cenas pós-créditos já indicam que vai ter um segundo filme, né?
com a aparição da She-Ra, né? E a menção ali de que ela fala, não sou mais essa capitã, ou alguma coisa do tipo. Né? Então tem a suposta morte do esqueleto. Então, quer dizer, se tem a She-Ra, tem o Hordak. Se tem o Hordak, pode ser que o Hordak faça o esqueleto voltar. Então abre as portas aí para essa sequência de coisas, né? Eu acho que aí falando dos pós-créditos, eu acho, aí falei, isso aí entra nos gostos e paciência, né? Aí eu acho que assim, a menção à She-Ra podia ter sido mais sutil. Acho que exageraram em ficar atacando na cara que isso tudo ia acontecer. Só quando a rainha comenta que fala assim, eu tenho esperança de que ela volte também. Só ali, assim, quem é fã isso já era o suficiente. Já sacou. Porque ali quando aparece ela já tá com a espada na mão, ela já está transformada em She-Ra. Então, assim, já aconteceu muita coisa ali, né? Pois assim, só isso já tava bom, assim, beleza, implica tudo isso que você falou, implica a She, implica possivelmente o esqueleto voltar e tal, então, né, não, mas ok, foi legal, tanto é que eu acho que a gente comenta, inclusive no podcast da He-Man e os Mestres da Indústria Cultural, eu até comento assim, queria ver uma cena pós-créditos da She-Ra e tal, ia ser legal, não sei o quê, né? Então, tá bom, legal, tal. Agora, um ponto, né, assim que a gente terminar, a gente começa a falar bilheterias e tal, mas assim, um ponto que eu não gostei, aí é gosto mesmo, é assim, cara, o filme todo é galhofa, essa zoeira e tal. Pra que matar o Rei Randor, Maurício? Porque aquela é a cena mais realista do filme inteiro, né? No sentido de vilania, assim, né? De uma vilania que não é uma vilania para criança, né? Uma vilania para adulto, que tem uma morte assim, real, cruel, né? Então não precisa, realmente não precisava. Ele podia ter, sei lá, prendido o rei, transformado o rei em alguma coisa. Pois não tem assim. Maligna ali. Não, então, e eu acho que esse que é o problema, assim, a gente falou, né, o filme tem vários problemas, mas eu acho que esse é o maior, é assim, cara, o filme já tá esse tom leve, não precisava ter matado o rei, até porque na mitologia do He-Man ele não tá morto nos desenhos, né, então o rei tá ali, e outra, né, aí fica mais besta ainda, porque, o cara acabou de matar seu pai, depois você quer trocar uma ideia com o cara que você viu matar seu pai? Então... Aí não, né, meu querido? Aí não, né? Não, aí assim, eu gostei. Aí vai ficando. É o que eu falo. Quando o filme. Assim, o problema a galera achou porque o filme não se leva a sério. Mas o problema do filme é justamente quando ele não se leva a sério. Aliás, quando ele vai se levar a sério demais. Quando ele se leva a sério. Cara, não dá, assim. Ainda falei assim, caralho, não acredito que eu tô vendo essa galhofa inteira pra matar o pai do cara. Assim, não tem, né? Então, acho que esse é o ponto, assim, acho que eu menos gostei. Gostei também que, assim, se tem uma coisa legal da série do desenho da Netflix, que a galera caiu de pau e com razão, que a gente também já fez nossos episódios também, pode procurar, que a gente comenta, né, as animações da Netflix. A parte mais legal da animação é quando ele tá sem a espada, que ele fala assim, a espada nunca quer, que aí era um momento que ninguém tava esperando, que ele fala assim, a espada nunca foi o principal, a espada era só um receptáculo, e aí ele meio que se transforma no He-Man sozinho, né? Sem a mediação da espada, né? Então cai, assim, então ele absorve toda aquela energia, vira um bárbaro meio berserker lá, sai destruindo tudo. Essa é uma parte legal, tem mais ou menos no filme, né? Ainda que a espada, né? Ela reconstrói a espada, então achei que eles vão fazer referenciar mais o desenho ali, né? Mas foi legal também, né? Essa parte, e aí o pessoal, mas aí a espada não faz sentido não, meu querido, ele explica, o cara, é a primeira cena do filme que ele explica isso pra mina, da Coca-Cola lá dentro do copo, caraca, velho, assim, não é difícil, o cara já tinha te explicado, a galera fica chiando com essa porra. Não, e tem isso, os caras se preocuparam em colocar essa cena lá no começo pra explicar isso,
exatamente porque eles já sabiam que se eles não fizessem essa explicação, mas ainda assim as pessoas têm uma dificuldade. É foda. Então, mas beleza, assim, porque assim, não é sem sentido, tanto é que ele refaz a espada na hora que ele coisa, mas, né, então assim, eu falei, eu gostei bastante, embarquei ali, achei da hora tudo, tipo, as transformações, ver na tela grande, vi em IMAX, então ver numa tela grande faz diferença. Acho que do filme é isso, não tenho mais o que acrescentar. Você quer comentar alguma coisa? Aí a gente vai entrar na parte da bilheteria. Eu acho que tem uma coisa legal do filme, porque eles também, exatamente, porque o He-Man, veja, é aquilo, né? Ele durou um período, né, de produção do desenho, até razoavelmente longo, mas aquilo foi reproduzido, foi reprisado várias vezes, tal, chegou em outros países do mundo em momentos diferentes também. Então você tem vários momentos em que as pessoas assistiram ou reassistiram aquilo na infância. Então não é uma única infância. Então não é aquele único bloco de pessoas que assistiu aquele desenho quando era criança. Teve várias pessoas em idades próximas, mas diferentes, né, que assistiu aquilo e que, portanto, tem essa referência. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram algumas músicas de bandas de rock ou de pop, música pop, de décadas diferentes ali, para meio que agradar todo mundo. Então, tem The Cure, tem The Killers, né? The Cure lá, final dos anos 70, começo dos 80, The Killers já é 2010, sei lá. Tem Snap, que é outro estilo, mas é ali também dos anos 80 para 90, For Non Blondes, que é já dos anos 90, tem Queen lá de trás, né? Então, assim, eles também tentaram rechear o filme com essas referências para agradar todos os diferentes públicos que assistiram esse desenho em diferentes momentos, né? Que eu achei inteligente, assim. É uma forma também de vincular, né? Criar um vínculo afetivo, porque a música tem essa força, assim, né? E eles pegaram músicas, assim, Boys Don't Cry do The Cure, WhatsApp do For Non Blondes, que eram Princess of the Universe do Queen, foram músicas que tocaram muito, assim, que as pessoas lembram fortemente, né? Então, The Power do Snap também é super forte, né? Então, é isso, assim, eu achei legal, assim, foi um movimento interessante que o filme fez. Sim. Então, porque também tem a zoeira do Highlander, também essa Prison of the Universe foi, sim, né, trilha sonora do Highlander. Então, sim, é legal ali no filme. Bom, enfim, é isso, assim, acho que é um filme bacana, e pessoal que, assim, se você aceitar, assim, se você entender essas questões e você conseguir, né, apreciar isso, beleza, senão você vai ficar reclamando como uma parcela ali do filme e tal, que veja, tá bom, né, assim, como eu falei, tem N problemas de roteiro ali, essa questão de pesar a mão quando não precisava né, alguns furos ali também que tem, mas assim, se você olhar com uma lupa, não existe, todo filme tem suas incoerências. Tudo, né? Tem problema. Lógico, né? Lógico. Então, assim, até o Sherlock, que é uma coisa excelente, que a gente adora. Quando a gente vai ver uma segunda vez, você já começa a ter segunda, terceira, começa a ver os problemas, né? Então, é isso, né? É isso. Você tem que embarcar, como tudo, né? Se você embarca, você releva os problemas. Senão, você vai ficar catando pelo em ovo, basicamente. E assista uma vez só. Não, também precisa ver. Também não precisa. Também não precisa assistir 10 vezes. Não, assiste uma vez só, tá bom. Não, He-Man realmente não precisa assistir mais que uma vez, não. Né? Talvez depois que você tá, né, de repente você... tudo bem. Você tá, que é a filha assistir e tal, mas, enfim, agora, bilheteria e recepção. Vou contar um pouco da história do filme. Então, esse filme tá rolando desde 2006, 2009, né? Vários problemas de produção, tal, não sei o quê. A última vez que foi parar tava na Netflix, né? Eu esqueci o nome do cara lá, que é um galã da Netflix, tal, que eu sei que é o... Bom, enfim, a Netflix chegou a gastar 30 milhões com o filme, assim, de produção e tal. 30 milhões, chegou uma hora que eles falaram assim, não encerraram o projeto, e aí nesse momento a Amazon, agora que é a Amazon MGM, né,
Então a Amazon MGM compra os direitos e toca. O custo do filme ficou, estima-se, né, entre 170 e 200 milhões, que é um filme caro para um cacete. Meio que normalizou. É um pouco mais que o Dark Horse, um pouco mais. Você... Sacanagem. Não, mas o dinheiro que pediram pro Workar era quase isso. Né? Mas vamos... Caralho. Ai, agora não tem mais papo. Acabou. Nem sei. Não, é inescapável essa piada. Agora falar de filme de orçamento puta que pariu. Bom, 200 milhões. Essa é a questão. E aí, e a gente, óbvio, né? Você só pode... por que a Amazon apostou no projeto? Por que assim, viram a Barbie foi um puta fenômeno, né? Então, se a gente teve um filme do He-Man, vocês agradeçam a Barbie, porque senão não teria. Com certeza. Né? Com certeza. Mas, bom, então o que eu quero dizer com isso? É um filme caro, né? É um filme caro. Não vai se pagar. Então, a estreia no mundo e nos Estados Unidos foi abaixo do esperado. Não é que é abaixo do esperado, assim, abaixo do que precisa para pagar o filme. Então, para você ter uma ideia, a gente calcula que... A gente já comentou algumas vezes sobre isso, né? A gente calcula que um filme para dar lucro, né? Qual que é a métrica que a gente usa, né? A gente não, né? O pessoal que analisa cinema usa. Pelo menos 2 vezes, 1,5 vezes, 2 vezes o filme, né? Para chegar no break-even, né? E aí depois começa a lucro. Ou seja, o He-Man é que dá pelo menos 400 milhões de dólares. Pelo menos, né? Não vai dar. Não vai dar porque a projeção foi baixa, né? Assim, a estreia foi ruim em todo o mundo. O único país do mundo que teve um resultado acima do esperado foi o Brasil, né? Mesmo assim, foi abaixo de Pânico 6 ou 7, sei lá qual Pânico que tá agora Todo Mundo em Pânico, Todo Mundo em Pânico 6, né? Mesmo assim, no Brasil, a estreia foi abaixo do Todo Mundo em Pânico 6, né? E, obviamente, Todo Mundo em Pânico 6 é um filme muito mais barato, né? Então, é isso, é um retorno. Quando você coloca, quando você vai ganhar, né? Né, isso em termos mundiais. E as projeções, aí tem várias coisas. Então eles avaliam, por exemplo, quando você estreou, tem uma nota A ali no Cinema Score, então você entende que o boca a boca vai dar um up ou vai manter, porque a empolgação é sempre na primeira semana. Dificilmente, é muito raro um filme arrecadar mais na segunda semana do que na primeira, mas acontece às vezes. Então eles usam mais ou menos como métrica assim, se a nota do Cinema Score for tanto, vai rolar esse aumento ou essa manutenção, não rolará pelas projeções, né? Então, ou seja, dificilmente o He-Man ele vai se pagar, porque é um filme muito caro. Talvez aí tem que ver, assim, às vezes não é o caso da bilheteria ser baixa, às vezes a bilheteria até é alta, vai bastante gente pro cinema, só que não se paga, né? E o filme, ele é feito para dar lucro do cinema, assim, mas depois vai rolar em streaming, mas depois não sei o que. Sim, vai rolar tudo isso, só que o filme ele é feito para se pagar no cinema. Tem uma galera que fica assim, mas aí tem streaming, mas aí a Mattel também vende com boneco e tal. Tudo isso é meio que um colateral do filme, cara. Ninguém faz filme para perder dinheiro, né? Assim, lógico, é interessante para a Mattel. Não, vamos lançar o filme para manter a franquia viva, para manter o interesse vivo. Só que, cara, assim, você fazer um produto ruim é um mau negócio. Nem que você gire toda essa máquina à parte. Então, assim, tem uma galera que fica insistindo assim, porque a licença ajuda o filme. Cara, assim, não. Assim, você não faz filme para perder dinheiro, assim como você não faz nada para perder dinheiro. Então, assim, vai ser bastante difícil, né? Você ter, né, embora seja legal do ponto de vista criativo, porque tem a questão da She-Ra, né? Dificilmente a gente vai conseguir ver uma sequência tão imediata, pelo menos, né? Porque é isso, assim, dificilmente esse filme vai conseguir essa bilheteria, porque a galera não embarcou. E assim, e como eu falei, às vezes não é uma questão de ter
poucas pessoas indo ao cinema. Às vezes é uma questão assim, quanto que eu gastei com esse filme? Porque o segredo é esse, né? Eu invisto pouco e tenho muito retorno. Então compensa mais, né? Porque, por exemplo, assim, eu lembro, a Bruxa de Blair foi um mega sucesso. Porque, pô, o orçamento de uma coxinha. Orçamento zero. Uma coxinha, uma Coca-Cola. Pum, o filme estourou. Então, é isso, assim. Então, do ponto de vista comercial, dificilmente vai bater ali e tal. E o que fica, digamos assim, não impossibilita, mas torna, né, uma continuação mais difícil, ainda que seja bacana, né, do ponto de vista criativo e tal. Eu queria ver, certeza, eu queria ver um filme, né, assim, essa galera voltando com a She-Ra tal, com toda aquela história da Horda tal, que é bem legal também. Mas é isso, pelas projeções aqui da bilheteria, né, é bem difícil isso O custo do acontecer. filme é alto por causa dos efeitos, principalmente, né? Porque o filme tem bastante coisa feita com computação gráfica, né? Então, obviamente, isso encarece o filme. Mas, assim, não sei. Assim, já houve casos de filmes que não se pagaram, mas mesmo assim tem uma tentativa porque também tem a questão da franquia, tem a questão de você manter viva aquela franquia, né? Aproveitando que já se fez um filme, ainda que não se pague exatamente, mas como você mesmo contou, né? A Netflix jogou não sei quantos milhões no lixo, porque obviamente aquilo não virou, então eles têm dinheiro, né? Eles têm um tanto de dinheiro que eles podem gastar sem retorno. Não tem, né? mas é isso assim, por que a Netflix vendeu? Pô, investimos 30 milhões, assim, se a gente continuar, porque eles fizeram um cálculo de risco, ó, assim, eu vou botar mais dinheiro aqui, não vou ter retorno, então é melhor que eu perdi 30 até agora, eu posso perder mais, então os caras param. A Amazon não, falou, comprou a ideia, falou, não, beleza, vamos fazer, muito também, porque ó, se a gente bobear, a gente faz uma coisa com uma Barbie, claro, jogou no cinema, pô, o marketing do filme foi pesadíssimo. Não só aqui no Brasil. E aqui no Brasil foi agressivo pra caramba. Trouxeram o elenco aqui. O He-Man tava aqui, a Tila tava aqui, os caras fizeram um mega lançamento aqui no Brasil, a galera foi lá, ergueu a espada do poder, várias pré-estreias e tal. E rolou, assim, essa ação de marketing. E nesse custo de 200 milhões, está incluindo o marketing do filme. Né? Porque tudo isso é um investimento que você faz. Agora, eu falei, tem que ver o retorno, né? Claro, também tem um efeito que hoje, assim, tá cada vez mais difícil você levar as pessoas pro cinema, né? É isso, sim. E vê, o ingresso não tá. A gente já comentou isso várias vezes, né? Todo mundo sabe. Assim, é um rolê caro. É o deslocamento, a alimentação. O ingresso em si, aí todo mundo faz o cálculo, fala assim, cara, o preço que você paga um ingresso de cinema, quantos meses de streaming você não paga, né? E outro efeito também, que é muito efeito da pandemia, é esse, a janela do cinema pro streaming encurtou. Né? Então você olha e fala assim, a galera espera. Espera. Né? Se você não tá com aquela mega vontade de ver, você espera. O que vai aumentar, consequentemente, a frustração quando você vai no cinema e você não gosta daquilo que você viu. Né? Porque aí fala assim, puta, saí de casa, gastei uma mega grana. Essa grana. Eu vi e é foda, né? Porque você quer que as pessoas vão no cinema, mas você oferece para elas um produto ou uma experiência que é muito cara, né? Então, obviamente, você vai ter limitações. Eu estava vendo aqueles kits de pacote de pipoca, refrigerante, com balde temático, né? Que a Cinemark oferece e tal. O do Mandaloriano custava, assim, o balde de pipoca custava quase R$400. Não. Assim, ainda bem que não tem sentido. Assim, é um treco de plástico, entendeu? Não é de ouro, entendeu? Então, assim, ainda que aquilo seja um negócio, né, que eles fazem exatamente para subir o preço e vender uma coisa mais cara, mas porra, é um pouco caro demais, entende? Quem que vai gastar R$400 numa pipoca?
porque tá no balde do Mandaloriano e do Goku. Porra, sabe? Tipo, não dá. Eu até mandei um vídeo pro Bruno que tinha lá uma espada sim. que era. Que era? Era de refrigerante, né? Sim. Tinha um tipo, a manopla da espada era um recipiente onde você colocava refrigerante, só que ela era aquela espada inteira do He-Man, de tamanho 1 para 1, assim. Porra, imagina o preço disso, nem sei se chegou no Brasil, acho que não chegou, mas imagina o preço disso se chegasse, você ia gastar, sei lá, R$500 pra tomar uma Coca-Cola no cinema, porque ela é a espada do He-Man. Porra, não, gente. É um negócio de plástico. Eu não vou. Eu ainda bem que eu não. Assim, eu não cheguei nesse nível de verme, então baldes de pipoca. Não, eu tenho um amigo que é foda, assim, que ele tem essa tara do balde de pipoca e tal, então ele compra tal, mas assim, eu ainda bem que eu sou imune, Nossa, né? Então, muito, é um absurdo. Então cara, então, é isso, aí limita mesmo, né? É lógico, se vendesse um negócio mais barato, tudo bem, não faz, sei lá, tenha 2, 3 tipos de produto, né? Vende uma coisa mais barata, ingresso também, tudo, né? Mas... Não, assim, e você vai ao cinema, assim, e é isso, você vai ao cinema hoje, cara, assim, eu tava vendo, assim, sexta-noite, sábado à noite, você olha, assim, a sala, antigamente, pô, tudo abarrotado, hoje, assim, muito pouco, mesmo em horários, dias que os cinemas, né, antigamente ficavam lotados. Que seriam de pico. Né? Porque... Não, e outra coisa que eu vou falar agora também, eu não aguento mais. Porque você só tem filme legendado, se não é na Avenida Paulista, que é tipo aqui em São Paulo, que é uma região mais central, que é mais tradicional e tal. Se é nos bairros, não tem. Nos shoppings de bairro, é só dublado, não tem. Às vezes tem uma sessão no dia que é legendado, mas o resto é só dublado. Porra, caralho, foda, né? Mas tudo bem, eu entendo, o público prefere o dublado, por isso que eles vendem o dublado. Mas, porra... mas assim, assim, o He-Man, eu vou até defender. Não, tudo bem, o He-Man eu até entendo. E outra, né? Trouxeram o Garcia Júnior que faz a voz do He-Man, né? Então foi legal. E foi pressão dos fãs, né? Que fizeram ele ir pra, né, fazer ele fazer a dupla. Então, assim, é legal. Né? Não, o caso do He-Man eu até relevo, mas o resto eu não relevo. Não, eu também confesso que eu fico meio assim, eu acho muita inversão de valor essa história da galera preferir ver filme dublado do que legendado. E outra coisa que eu acho bizarro também é essa onda de dublador. Deixa quieto, vai. Eu não vou me entrar nessa, mas é uma onda de dublador assim. Porque eu interpretei o Capitão América. Mano, não, cara. É o dublador, cara. Você não é o ator que faz o Capitão América. Eu não tô dizendo que óbvio que o trabalho de dublagem. Tem uma interpretação. Claro, mas assim, pô, mano, assim, o cara. Assim, até pelo tempo de preparação de uma coisa pra outra, gente. Então, assim, calma, o trabalho de dublagem é importante, não tô desmerecendo, mas vamos dar peso às coisas. Assim. Outro dia eu também vi um corte assim de um dublador falando assim: a história era essa, eu respeito quem quer ver o filme legendado, mas eu não gosto de argumento merda pra pessoa que gosta de ver o filme legendado. Aí o cara pergunta, mas que argumento merda? O cara que... Eu quero ver a interpretação original do ator. O cara não entende nada de interpretação, quer ver no original. Pô, meu querido, agora eu preciso... Assim, só porque eu quero ver no filme... Eu só posso ver no original se eu for especialista em interpretação... assim, como se a emoção não passasse pela voz, sabe assim, como tem N outros elementos, assim, sabe, é muito assim, então assim, vamos dar o devido, assim, vamos dar a César o que é de César, nem nada mais, nem nada menos, né, então eu acho que isso é uma questão, e veja, e eu tô ressaltando assim, cara, tem coisas que é legal você ver, por exemplo, o He-Man, é legal ver dublado, porque é isso, é a voz que a gente ouviu na nossa infância, ali. Isso é uma coisa. Agora, desculpa, cara, assim, às vezes é foda você ouvir o Goku sempre, né? Ou você, puta, é a voz do Cake Boss, é a voz do sei o quê. Você vai reconhecendo os personagens. Puta, é a voz, né? Porque é sempre a mesma voz. Tal. E ainda mais hoje em dia, não sei se você vai, depois a gente tem que pensar que vai porque a galera vai cancelar, né? Mas assim,
Mas outro ponto também da dublagem, assim, hoje em dia muitos estúdios nem faz nem Sim. você não tá nem no mesmo lugar. Então é você sozinho na sua casa dublando. Você não tem nem interação com outro cara que tá dublando. Veja, não tem assim, no que pese assim, que é legal para facilitar o acesso para uma camada da população, principalmente para criança, claro, né, que É. coisa, mas assim, falei, vamos dar o peso que as coisas têm, porque não, né, não Tudo bem, eu acho que tá. puxar a sardinha pro lado, né? Eu entendo, mas menos, né? Menos, galera, menos. Vamos, né? Eu falei, é legal, dá acesso e tal, mas assim, menos. Vamos colocar as coisas o seu devido peso, porque, enfim, é isso aí, galera. Falamos então aqui, já passamos por todos alguns aspectos interessantes do filme, né? Falamos do filme, questão bilheteria, questão da dublagem, acho que a gente conseguiu pegar aí uma gama interessante aí de assuntos. Então, deixa aí, fala pra gente se você assistiu, não assistiu, gostou, não gostou do filme. Vou lembrar então para você conhecer o livro, então ali o projeto que tá até 30 de junho, né? Tá lá em financiamento, então catarse.me/superheroísmo ou catarse.com.br/superheroísmo, tá? Para você apoiar o projeto. Vou pedir para você também seguir a gente nas redes sociais, @quadrinheiros, né? Nossa principal Instagram, tá? Então vai lá, a gente tá postando uns carrosséis agora que tá dando muito certo em termos de visualização, o pessoal tem curtido bastante. A gente pega ali, faz uma linguagem mais rápida ali pro Instagram, algumas análises que a gente já fez nos quadrinheiros e tal. Então, dá uma olhada, @quadrinheiros. Também fica aí, nos segue no Spotify, nos avalie com 5 estrelas. Se você está ouvindo isso no YouTube, também você pode se inscrever no canal, você pode dar um joinha, sempre ajuda, deixar um comentário. E é isso aí, galera. Até o próximo Papo Quadrinheiro. Mid-Combat.